Então vamos lá, vamos falar agora de eixo. Então, das coisas básicas, né? Uma das coisas mais importantes da entrevista é o eixo. E eu vou mostrar aqui no Photoshop o que é o eixo. Então vamos lá. Eu estou aqui no Photoshop. Então eu quero que vocês finjam, né? Acho que eu não sou muito bom para desenhar, mas foi um desenho rapidinho que eu fiz. Opa. Então eu tenho duas pessoas aqui, né? Deixa eu tirar essa linha. Eu tenho duas pessoas aqui e elas estão viradas, tá vendo? Que elas estão com o ombro, esse aqui é o ombro, esse aqui é o nariz, tá? Caso você não esteja percebendo. Então, você tem o ombro delas virados um para frente do outro. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for fazer uma entrevista, obviamente, é pedir para essas pessoas. Então, vamos achar onde é que eu botei o ombro, tá aqui. Você tem que pegar essas pessoas. Opa, não é esse. Então, você tem que pegar essas pessoas e colocar elas viradas aí uns 45 graus para a câmera central, né? Você põe elas, o ângulo que tem que fazer entre o ombro delas é pelo menos 90 graus aqui. Então, vamos pegar esse outro aqui e virar aqui também 45 graus. E aí a gente tem um ângulo mais ou menos de 90 aqui, fica mais fácil da gente filmar. Isso, lógico, é uma coisa estética e você pode ou não fazer isso, mas eu prefiro, quando eu faço, eu deixo virado assim, às vezes eu deixo virado até mais um pouquinho, né? Então, virar mais um pouco aqui, virar mais um pouco, e aí as pessoas têm que olhar um pouco para o lado para poder olhar uma para a outra. E normalmente eu gravo essas entrevistas com as pessoas olhando uma para as outras, como se fosse uma conversa, e no final eu já deixo claro para a pessoa, antes de gravar, eu já falo para ela, ó, no final, se você quiser, você pode olhar para a câmera e falar a sua última mensagem. Eu acho que isso é bacana, isso pode ser uma chamada de ação que a pessoa está querendo falar. Você pode fazer sua chamada para ação olhando para a câmera, você pode apresentar essa pessoa olhando para a câmera e depois você entrevista ela olhando um para o outro e eu acho que flui muito melhor, é melhor para as duas pessoas para ficarem mais... para ficar mais à vontade, né? Então tá bom. Então tem uma coisa, quando uma pessoa está olhando para outra, a gente tem uma coisa que a gente chama de eixo. Então por isso que eu tinha essa linha aqui. O eixo é uma linha imaginária que está cruzando de um nariz de um para o nariz do outro, tá? E está se esticando para o resto do set. Você nunca vai cruzar uma câmera para o outro lado do eixo. Então essa câmera aqui, ela está no lugar errado, né? Vamos pegar ela aqui, trazer ela para cá. Por quê? Olha só, essa câmera aqui, então imagina que você está aqui vendo essa pessoa, né? A gente está, obviamente, vendo tudo de cima. Mas se você estiver daqui, com essa câmera, olhando essa pessoa, você vai estar vendo, na verdade, olhando as duas pessoas, né? Você vai estar vendo essa imagem aqui. Você vai estar vendo a pessoa aqui olhando para a direita, por isso que eu coloquei o D aqui. E essa pessoa mais magrinha aqui olhando para a esquerda, né? Então essa aqui olha para cá, essa aqui olha para cá. Sempre que você fizer um corte, né? Então você vai ter lá um corte que vai dar um close bem na cabeça da pessoa. Então você só vai estar vendo isso aqui. Você vai estar olhando, essa pessoa da direita vai estar olhando para a direita. Se você fizer o mesmo corte, se você fizer o mesmo corte aqui, né? Você dá um zoom no cara aqui, por exemplo, se esse aqui é o entrevistador. O entrevistador vai estar olhando sempre para a esquerda. Você não pode fazer em momento nenhum que uma pessoa esteja olhando para o outro lado. Se você coloca, então, se você tiver com essa câmera aqui, é a mesma coisa. Essa câmera está olhando aqui, ele está olhando para a direita da câmera. Essa aqui está olhando para cá, essa aqui está olhando para a esquerda da câmera. Então está tudo bem aqui. A partir do momento que eu coloco essa câmera aqui, para essa câmera, esse sujeito aqui está olhando para a esquerda, tá vendo? Essa aqui é a esquerda da câmera. Então ele está olhando para a esquerda da câmera. Então o que vai acontecer? Para essa câmera, esse carinha aqui vai estar olhando, vamos dar um flip nele aqui, vai estar olhando para o outro lado, olha lá. O que acontece? Você vai ter, por exemplo, um corte, se eu cortasse para essa câmera, você estaria vendo, por exemplo, isso aqui, isso aqui, né? Um close-up desse cara, e ele está olhando para a esquerda. A hora que você volta para a sua outra tomada, você está com ele olhando para o outro lado. Então é muito esquisito quando você vira uma pessoa de um lado para o outro. Se você trocar de um close-up, né? Então vamos pensar que você tem dois close-ups aqui. Então você troca de um close-up do cara da direita
para um close-up do cara para a esquerda, cada um está olhando sempre para um lado. Esse olha para a esquerda, esse olha para a direita, esse olha para a esquerda, esse olha para a direita. Quando você... Então, vamos tirar esses daqui. Quando você faz um close-up e esse aqui está olhando para o outro lado, a impressão que dá é que esse cara aqui está olhando para a nuca desse aqui, porque esse aqui está olhando para o lado errado, né? Então, vamos lá dar um flip de novo. E aí, se você fizer um corte, vamos lá fazer os cortes de novo, né? Você tem um corte aqui e esse cara está olhando. Então, você colocou esse cara aqui, está olhando para a esquerda, agora esse aqui está olhando para a esquerda de novo. Então, olha só, você tá olhando, se esse cara está olhando para a esquerda e esse cara está olhando para a esquerda, eles estão olhando para o mesmo lado, eles não estão olhando um para o outro mais, né? Essa é a razão porque você não pode botar nenhuma câmera para o outro lado dessa linha imaginária. Então, sempre que você for gravar suas imagens, você usa, né, gravar sua entrevista, né, você vai colocar câmeras sempre deste lado, né, de um dos lados da conversa. Você não pode de maneira nenhuma passar para o outro. Isso é o eixo, tá? Essa linha aqui é a linha que a gente chama de eixo. Então, vamos lá, voltar e ver sobre o que mais que a gente vai falar. Obviamente, a gente vai posicionar as câmeras de preferência na altura da cabeça, tá? Porque na altura dos olhos, né? Sempre que a gente usa. Lembra sempre que a altura dos olhos não quer dizer que a cabeça da pessoa tem que estar no meio da tela. É a altura da câmera e a altura da cabeça da pessoa a hora que você está olhando. Enquadramento é outra coisa, tá? Enquadramento, você quer a cabeça da pessoa o mais pro alto possível. Então, toma bastante cuidado com isso. Então, câmera no tripé, na altura da cabeça da pessoa. Isso não é quando você está olhando o visor, é quando você está posicionando a câmera, tá?